E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um quadro do Será Este o Meu Curso? Para quem não conhece, o Será Este o Meu Curso é responsável por esclarecer as dúvidas dos futuros universitários que ainda não sabem direito o que querem, ou para curiosos, né? E como vocês podem ver, a gente está aqui numa brinquedoteca, que é um ambiente muito característico do curso de pedagogia. Quem vai falar um pouco do curso é a Laís, e vamos ver o que ela tem a dizer. Eu estou aqui, então, com a Laís. Ela está nos últimos anos de pedagogia e vai falar um pouquinho mais sobre o curso pra gente. Laís, quem é você e o que você faz? Meu nome é Laís, eu faço pedagogia, estou no último período e eu participo de alguns projetos. Aqui na universidade eu participo do PIBID, que é um programa de bolsa de iniciação à docência, assim como tem iniciação científica. Esse programa ele incentiva a iniciação à docência mesmo, então em sala de aula. Eu também sou coordenadora do cursinho do Emancipa, da Rede Emancipa, que é um movimento social de educação popular. Laís, onde que você cursa pedagogia, a faculdade que você cursa e o que é pedagogia? Bom, eu faço pedagogia na Unifal, a Universidade Federal de Alfenas. Pedagogia, bom, existe todo um estudo para explicar de onde vem e por que se chama pedagogia, mas basicamente é o estudo, ou a ciência que estuda a educação e os processos de ensino e aprendizagem. Então, todos os estudos que envolvem ensino, aprendizagem e a educação em si, que existem vários conceitos e concepções, são todos estudados na pedagogia. E o que te motivou a estudar pedagogia na época? Bom, na verdade, quando eu estava no terceiro ano, eu pensava sempre em fazer psicologia, mas sempre com alguma coisa voltada à educação. Eu sempre tentei também estudar algo que me levasse para o lado social, porque era uma vontade muito grande que eu tinha mesmo. Mas eu não entendia muito bem nada sobre educação, porque na escola a gente realmente não estuda, né? Nada relacionado à educação. Então a gente vê educação mesmo, ensino em si, só quando entra na universidade e em alguns cursos, né? Mas eu coloquei pedagogia como segunda opção. Aí eu busquei, assim, fazer psicologia, mas acabei vindo para aqui, assim, porque eu passei mesmo, e porque não ia dar para fazer psicologia na minha cidade e tal, porque eu também não queria fazer na universidade lá. Então, acabei entrando, assim, não foi sem querer, eu realmente tinha como segunda opção de curso, porque eu queria algo ligado à educação. Mas não era a minha primeira opção, porque a gente tem todo um preconceito com a pedagogia, na verdade, muitas vezes, porque não é um curso desvalorizado. Eu não acredito que seja um curso desvalorizado. Mas sim, a docência é muito desvalorizada, né, no nosso país. E aí, infelizmente, quando a gente fala que quer e tal, se relacionar à docência, à educação, mas você vai dar aula. E aí, bom, isso desmotiva a gente a fazer pedagogia, na verdade. Mas depois que eu entrei, eu mudei essa percepção que eu tinha, porque no começo eu realmente só queria voltar à educação, mas no âmbito mais ligado a outras áreas, assim, a saúde e tal, e nem sempre tão voltado à docência. Então, o que me motivou foi mesmo o interesse pela educação e pelo social. E qual que é o perfil de aluno que escolhe pedagogia, que faz pedagogia? Eu acho muito complicado falar do perfil do aluno, principalmente para mim, porque, não sei, mas eu tenho minhas dúvidas, assim, em questão de perfil, né, de pessoa e tal, para tal curso. E isso é algo que é construído até com o que eu estudo, né? Mas eu acho que um aluno, para fazer pedagogia, uma pessoa para fazer pedagogia, ela tem realmente que se interessar por estudos em si. Porque na pedagogia a gente estuda muito e eu acho que, assim, se você pretende ser professor ou professora, independente da área e independente de ser com criança ou não, você vai precisar estudar muito ao longo da carreira, assim, independente de querer fazer cursos e tal, mas realmente o professor ele está em constante estudo, né? Constante processo de formação. Eu acho que uma pessoa para fazer pedagogia realmente precisa gostar de estudar e de ler, porque lê muito. Não sei se tem um perfil assim próprio. Não necessariamente precisa gostar de criança. A gente está num espaço que
representa muito a educação infantil em si. Mas não necessariamente a pessoa precisa gostar de criança e gostar de lidar com criança. Claro que se quer dar aula para criança, precisa de uma certa afinidade, mas se você quiser, por exemplo, ser voltado a estudo, a pesquisa da educação, aí você não precisa lidar com criança e não precisa gostar. Tem muita gente que acha que todo mundo que faz pedagogia ama criança e é super fofinho, né? Na verdade, não, assim, tem muita gente que faz que não é assim, nossa, fã de criança e nem quer dar aula para criança, mas faz porque o curso oferece várias outras possibilidades também. Isso é bem legal, isso que ela falou. Eu já vi muita gente falar que quer fazer pedagogia porque gosta de dar aula para criança, né? Relaciona, né? Muito diretamente. E, Laís, a sua visão em relação ao curso, agora que você está no fim, mudou? Hoje você sabe de alguma coisa que você não sabia antes em relação ao curso? Você pensa diferente em relação à pedagogia? Fala um pouco sobre isso. Mudou sim, bastante. Como eu disse, no começo tinha todo um preconceito, assim, quando eu falava que estava fazendo pedagogia, porque as pessoas me perguntavam, mas você vai dar aula? E aí, no começo, eu negava muito. Eu sempre falava assim, não, eu não vou dar, não, eu vou fazer mestrado, eu vou ir para pesquisa, ou eu sempre falava que ia tentar outro curso e fazer psicologia, que era o que eu queria. No comecinho eram essas minhas respostas. Assim, apesar de ser muito interessada, eu não era muito, assim, eu não vestia a camisa do curso, sabe? E acho que ainda tem muita gente que está na minha sala, por exemplo, que ainda fala isso, sabe? Porque tem muita gente que às vezes nega mesmo pela questão da desvalorização do professor, assim, no país, que a gente sabe que tem. No começo eu não vestia camisa, assim, mas aí essa visão mudou muito, conforme eu fui estudando educação e ensino, e conforme foi passando o curso, assim, eu fui realmente vestindo a camisa de tudo, e hoje eu falo com o maior orgulho que eu quero sim dar aula, eu quero dar aula para criança, eu quero alfabetizar, e eu quero mesmo estar em sala de aula, sabe? Eu tenho muito orgulho de falar disso hoje, que eu quero docência. Eu quero continuar estudando e talvez fazer mestrado e tudo mais, mas minha intenção, assim, agora que eu estou formando, é realmente arranjar um emprego voltado para a docência. E Laís, qual é a dica que você dá para quem ainda está meio em dúvida se deve ou não ir para pedagogia? O que você recomenda? Bom, eu recomendo que, além de olhar a grade do curso e as disciplinas que tem e tal, olhar também pela universidade, porque o curso ele varia muito por universidade, assim. Aqui em Alfenas mesmo a gente tem um exemplo que existem 2 universidades, né, que têm o curso, assim, mais fortes, e são bem diferentes, assim, as pessoas que às vezes transferem e tal, dizem que são bem diferentes os cursos, inclusive a grade. Então, eu aconselho, assim, conhecer alguém que já faz o curso e perguntar e sei lá, buscar saber mesmo sobre como é o curso, porque a pedagogia, ela bom, existem várias concepções, assim, na educação, e aí algumas universidades têm uma concepção mais prática mesmo, e aí as disciplinas e tudo são mais voltadas para a prática docente, e não tanto para os fundamentos da educação em si, para a teoria. Eu acho que aqui o curso na Unifal ele é muito bom porque ele abrange os dois. Ele consegue... Calma. Ele consegue abranger tanto a parte de fundamentos da educação, assim, e dar uma teoria muito boa, para depois ser voltado mais para a prática docente, para sala de aula em si, sabe? Para problemáticas da sala de aula. E eu acho isso muito importante, porque eu acho que o professor, eu acredito que o professor ele deve ser totalmente reflexivo e ser baseado nessas teorias para que tenha uma prática docente coerente. Também queria dar uma dica assim para quem está entrando agora na universidade e tal, para se engajar muito em projetos e aproveitar todas as oportunidades que qualquer universidade dá. Na pedagogia, assim, eu acho muito importante participar de espaços educativos, escolares ou não. Aqui a gente está na Brinquedoteca, que é um espaço educativo, mas não é escolar, é uma brinquedoteca. E aí, assim, é educativa porque as crianças aprendem a brincar, isso é
estudado e é comprovado cientificamente. Não é um espaço escolar, né? Não é um espaço escolarizado. A gente vê vários espaços que não são escolares. O cursinho, que a gente participa também, é um espaço não escolar, apesar de ser numa escola, mas é um espaço não escolar porque ele não se configura como uma escola. Ele se configura como um espaço de educação popular. Então, é muito interessante participar de outras coisas assim que abram possibilidades para você enxergar o curso mesmo e a educação de outras formas. Eu acho isso muito importante para qualquer pessoa que queira entrar na área de ensino, de educação, não só para quem faz pedagogia, né? Bom, então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Esse foi mais um Será Este o Meu Curso? Eu espero que a nossa entrevista tenha esclarecido, tenha respondido algumas dúvidas que vocês eventualmente possam ter. Muito obrigado, Laís. Obrigada.